salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos então neste mês de outubro, mês do Rosário e mês das missões. A igreja existe para evangelizar, existe para a missão. A igreja é o povo congregado, reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e enviado em missão. Esse mandato missionário do Cristo ressuscitado na força do Espírito continua com a sua validade permanente. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Isto não é uma atribuição só dos ministros ordenados, diáconos, padres, bispos. Não é só uma atribuição daqueles que são da vida consagrada, religiosa, mas é de todo batizado. Todos nós somos chamados a sermos missionários. Missionário na família, missionário no trabalho, missionário na escola, missionário no lazer, missionário na vida cultural, missionário na vida esportiva, missionário na política, missionário na economia, missionário no mundo do trabalho de todo tipo. Por exemplo, missionário também na igreja, nos ministérios, nas pastorais. O trabalho, por exemplo, que está sendo feito aqui pela Pastoral da Comunicação e agora integrando mais jovens, é um trabalho missionário. São muitas as formas de missão. É claro que nenhuma substitui o testemunho, porque a missão não é propaganda, a missão não é proselitismo. A evangelização, já dizia o Papa Bento XVI, se faz de pessoa a pessoa. Vejam que isso está sendo dito na carta aos Efésios, que aqui hoje foi proclamada por uma feliz coincidência. Irmãos, se ao menos soubesseis a graça que Deus me concedeu, está dizendo Paulo, para realizar o seu plano a vosso respeito, como por revelação tive conhecimento do mistério, tal como o esbocei rapidamente. Nós estamos lendo esses dias a carta aos Efésios. Ela fala do mistério. Mistério não é algo inacessível, incompreensível. Mistério é o projeto salvífico de Deus, o projeto de salvação de Deus para todos os povos, para todas as pessoas. Deus quer que todas as pessoas se salvem, que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E Ele faz isso através dos discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, cada um de nós que foi batizado, necessariamente se transforma num missionário, se realmente assumiu a sua fé. Por isso que quando nós somos omissos na missão, isso é uma falta, é um pecado, né? Muitas pessoas só vão conhecer o Evangelho de Jesus Cristo através do testemunho de vida nosso. É Jesus quem disse: nisto conhecerão todos que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. O primeiro testemunho missionário é o da fraternidade, da caridade fraterna entre nós. Se nós damos testemunho de divisão, discórdia, conflito, injustiça, isso vai contra o Evangelho, isso afasta as pessoas de Deus e da descoberta da pessoa de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Então, aqui Paulo está dizendo: ao ler-me podeis conhecer a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Este mistério, Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos, esse é o mistério que Paulo está dizendo,
são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa de Jesus Cristo por meio do Evangelho. Ou seja, o que está dizendo Paulo? Somos todos irmãos. Exatamente o que disse o Papa Francisco no seu último documento solene, essa encíclica Fratelli Tutti. Somos todos irmãos. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui nessa igreja. Nem a grande maioria dos que estão nos acompanhando pelas redes sociais neste momento estariam acompanhando, participando desta celebração, porque nós não somos judeus. O Evangelho chegou a nós, os pagãos foram incluídos, e nós somos descendentes dos pagãos, né? Então os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. É disto que eu fui constituído ministro, pelo dom da graça de Deus, que Deus me concedeu no exercício do seu poder. Agora não pensemos que graça para Paulo significa um poder, quer dizer, eu sou aquele que tem, o que sabe, os outros são os ignorantes. Graça é a participação no mistério pascal de Cristo, a cruz de Jesus Cristo. A graça que Paulo está dizendo é isso. Ele não quis saber de outra coisa a não ser Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, os pagãos. Então a graça que nós temos pelo batismo de nos associarmos ao mistério pascal do Cristo, gastando a nossa vida pelo Evangelho, não como propaganda, não querendo impor aos outros, não sendo carrancudos, condenadores dos outros, mas dando o testemunho da caridade fraterna, na serenidade, na paz, na profecia, né? Então, tanto que Paulo é humilde, veja o que ele vai dizer: eu sou o último de todos os santos, recebi essa graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo, e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele, o Criador do universo. Vejam a graça que nós temos pelo batismo, nós que estamos aqui hoje nessa missa. Não venhamos à igreja simplesmente para receber, mas venhamos para nos alimentar e nos comprometer com o testemunho do Evangelho. Nós que estamos aqui, o número é limitado, nós temos uma grande responsabilidade em relação aos outros, que não podem vir, ou que não querem vir, que não descobriram o que nós descobrimos. Então nós, que ouvimos a palavra, que recebemos os sacramentos, devemos ser testemunhadores neste mundo. Doravante, as autoridades e poderes dos céus conhecem, graças à igreja. Quem é a igreja? Somos todos nós. Não é só o Papa, os bispos e os padres. Todos os batizados, graças à igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o seu desígnio eterno que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo, nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. Quer dizer, olhando para Jesus, nós reconhecemos Deus. Quem me vê, vê o Pai. Foi o que Jesus disse no Evangelho de João aos seus discípulos quando o interrogaram: mostra-nos o Pai. Então, meus queridos irmãos, sejamos missionários, pelo nosso testemunho de vida, pelas nossas palavras, pelos dons que Deus nos deu. Essa é a exortação que está no Evangelho de hoje, com outras palavras. É Lucas. Aqui não é para colocar medo, é para nos colocar numa atitude de vigilância. Nós estamos vendo esses trechos de Lucas que falam da vigilância. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a casa. Tem gente que vai levando a vida de qualquer jeito, sem se importar. Não sei se vocês já ouviram isso, mas antigamente tinha uns que falavam assim: ah, fulano, já está na hora de pegar o terço. Pensava assim, podia levar a vida na corda bamba, fazendo as coisas erradas, mas como está... Pensava-se assim, né? Está chegando, ficando mais velho, está na hora de pegar o terço, na hora de converter, né? Porque daqui a pouco tem... Aqui está falando, ficar atento. Nós não sabemos o dia e a hora, né?
Então fala desse empregado que começa a espancar, meu patrão está demorando, né? Então começa a espancar os criados, as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, né? Então o senhor desse empregado vai chegar na hora em que ele não espera e vai parti-lo ao meio, né? E vai lhe dar o destino dos infiéis. Ao contrário, aquele empregado que não sabia o que era certo, fez coisas erradas, vai receber um castigo menor. Agora, nós que sabemos o que é certo e não fazemos, né, seremos julgados com mais rigor, porque como termina o evangelho de hoje, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. A nós foi muito dado, foi nos dado a vida e a fé, por isso estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e participando dos sacramentos. Então é pedido muito de nós, o quê? Sermos missionários, partilharmos com os outros a experiência de fé, de amor, de esperança que nós temos. Que o Senhor nos ajude a sacudir de nós toda a preguiça missionária e nos faça generosos no testemunho do amor fraterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.